vocês? Hoje eu vim gravar esse vídeo com o seguinte intuito. Na verdade é mais uma reflexão. Por que você quer ser comissário de bordo? Muitas vezes a gente quer muito alguma coisa, a gente deseja muito alguma coisa, mas a gente não se pergunta o porquê que eu quero aquilo. Entendermos o porquê é muito bom, não é? Quando a gente sabe o porquê, os nossos objetivos, os nossos anseios, eles ficam mais alinhados e o porquê dá todo sentido à nossa vida e às nossas decisões. Então, eu fiz aqui uma listinha com pontos positivos e negativos da profissão, ao meu ver. Então, vamos começar a falar sobre os pontos positivos de ser comissária de bordo. Quais são eles? Eu enumerei aqui, ó. Primeiro ponto positivo de ser comissária de bordo é que você não tem rotina. Você acaba tendo uma rotina, lógico, dentro do trabalho, porque você acaba desempenhando as mesmas funções diariamente, mas você não tem uma rotina de horários e de destinos. Às vezes você pode trabalhar de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite. Você pode ter de folga um dia da semana. Você tem, às vezes, numa segunda-feira chuvosa, você não precisa acordar cedo para ir trabalhar. Você pode ficar tranquilo, pode dormir até mais tarde. Então você tem essa flexibilidade de horários. Você não necessariamente você vai ter que acordar cedo. Isto, para mim, é um ponto positivo. Você tem folgas em diferentes dias, nem sempre a sua folga será no final de semana. Então, às vezes, você tem folga no meio da semana. Às vezes, você pode ir, por exemplo, para a academia num horário diferente, você organiza a sua vida em dias diferentes, ou seja, você está indo contra o fluxo, certo? Outro ponto positivo. Você consegue viajar bastante para diferentes lugares. Tem uma flexibilidade muito boa, uma mobilidade muito boa de você viajar. Eu acho que esse é o ponto, para mim, principal, porque hoje as companhias aéreas, elas disponibilizam passes, ou seja, você consegue pegar voos, não sendo da sua companhia aérea, para ir para sua casa ou para algum outro lugar com outras companhias aéreas, ou seja, você tem essa mobilidade aí de estar viajando para diversos lugares sem custo. No Brasil, isso, certo? E para fora do Brasil, você consegue viajar com uma taxinha bem barata. Às vezes, só pagando a taxa de embarque, você consegue aí visitar vários países. Isto é algo muito legal. Para mim, faz toda a diferença. Outro ponto a ser considerado é o networking, ou seja, você acaba conhecendo pessoas muito diferentes. Seus colegas de trabalho, eles mudam todos os dias. Não é aquela rotina que você tem de chegar no escritório e você já sabe quem são as pessoas que estarão lá. No voo, você às vezes voa com uma pessoa hoje e você vai demorar muito tempo para encontrá-la. E com isso você acaba criando vínculos diferentes de amizades, você conhece pessoas de diferentes cidades, seus colegas são diferentes, você acaba conhecendo muitas pessoas. Isso é muito legal. Você tem também uma liberdade muito grande, uma liberdade de ir e vir, você não fica preso a um espaço só, você pode morar em outra cidade, em outro estado e pegar o voo e trabalhar na sua cidade. Você pode optar por isso. Quando você vai para pernoites diferentes em outras cidades ou em outros países, você consegue ter acesso mais fácil à cultura do país, aos hábitos das cidades ou de outro país e também das comidas diferentes. Isso são experiências que, por exemplo, você não teria diariamente se você não se programasse para viajar. Então você tem um acesso à informação, um acesso a pessoas, um acesso a culturas muito fácil. É algo que faz parte do seu dia a dia.
Isso, para mim, são os pontos positivos. E antes de tomar qualquer decisão, é importante que a gente faça essa análise dos pontos positivos e negativos. Vamos falar agora um pouquinho dos pontos negativos. Não digo que eles sejam negativos, mas sejam pontos menos positivos, digamos assim, ok? Primeiro ponto, mudar de cidade. Então, isso pode ser um ponto bom, um ponto ruim, depende de quem tá vendo isso, não é? Eu acho que tudo depende do ponto de vista da pessoa. Este ponto, por exemplo, assim, você vive na cidade de São Paulo, você é contratado por uma companhia aérea, mas a sua base contratual, ou seja, onde os seus voos irão começar e irão terminar, será em outra cidade. Por exemplo, eu terei que me mudar para Fortaleza, minha base será lá. Então você vai ter que readequar toda a sua vida. Mas hoje, como a gente tem essa facilidade do passe, que você consegue estar indo com outras companhias aéreas, muitas pessoas acabam, por exemplo, morando em São Paulo e vão, por exemplo, até Fortaleza para iniciar o seu voo. Mas veja bem, tudo tem que ser considerado, porque como a distância é longa, você acaba muitas vezes já chegando cansado para fazer o voo, né? Mas aí isso vai de cada um remanejar e ver o que é mais fácil. Uma mudança de cidade, ela implica, né, em novos hábitos, ver uma nova casa, vai ter que fazer novos amigos, conhecer como funciona a cidade, né? É uma mudança. Um outro ponto a se considerar são as amizades. As amizades na aviação, elas são amizades assim, ó. A gente diz assim, que quando a gente, no primeiro voo, às vezes tu já tá contando a tua vida inteira pro colega que tu conheceu faz meia hora, entendeu? Então a gente acaba tendo essa proximidade durante um voo. Por quê? Quando a gente faz o serviço de bordo e tudo mais, é um voo longo, acabou o serviço, a gente está ali e a gente acaba conversando, então a gente acaba ficando muito íntimo de muitas pessoas. Mas isso é uma parte boa, só que o que é de ruim nisso? Que na maioria das vezes, não sempre, numa grande maioria, acabou o voo, você não tem mais contato com a pessoa, porque é tudo muito rápido, a nossa vida ela é muito agitada. Hoje eu voei contigo, adorei te conhecer, vamos marcar alguma coisa, e acaba que você nunca mais vê a pessoa. Você vai encontrar ela num outro dia, no aeroporto, e assim, esporadicamente. Lógico que daí também nascem grandes amizades, mas é uma coisa que já é mais complicada. Porque para nascer grandes amizades da aviação, eu tenho muitos amigos da aviação. Mas é uma coisa que você tem que ser mais corriqueira, assim, você ter mais contato com a pessoa, certo? Outro ponto a se considerar são as datas comemorativas. Para mim esse é um ponto que pesa bastante. Para outras pessoas não ligam, para mim pesa um pouco. Porque eu adoro comemorar aniversário, Dia das Mães, Natal, Páscoa, Ano Novo. E a aviação não para. A gente não para, então a gente vai estar sempre trabalhando. Lógico, você pede folga, você consegue se antecipar para isso, mas nem sempre você vai ganhar, nem sempre. Então, aniversário, sim, a gente tem folga, mas eu digo assim, às vezes um casamento, às vezes você tem uma formatura, e às vezes nesse dia você vai estar trabalhando. Ano novo, às vezes tá passando a virada do ano dentro do avião, Natal, você tá voando com pessoas que você nunca viu, num lugar que você nem queria estar, entendeu? Então, assim, são pontos a prestar um pouco de atenção. Outro ponto também é final de semana. Se você é uma pessoa pegada final de semana, a sábado e domingo, esquece. Na aviação você vai ter pelo menos um final de semana. Isto é lei ter, um sábado e um domingo. Lógico, você pode ter mais finais de semana, você pode ter mais de um sábado, mais de um domingo, mas não é regra, certo? Porque suas folgas vão ser em dias de semana, em dias alternados. Mas veja pelo lado bom, se você colocar isso na balança. Temos que ter 10 folgas no mês, certo? Então, às vezes, você consegue ter 5 folgas, 6 folgas, 7 folgas juntas. Então, isso é bom. Às vezes, você não folga no final de semana, mas você consegue juntar várias folgas. E também, outro ponto a se considerar são fusos horários, quando a gente está em outro país.
E o nosso sono acaba ficando bastante desregulado, porque como não temos horários certos para iniciar o nosso trabalho, a gente acaba às vezes dormindo menos, o nosso corpo fica cansado, então o cansaço é um agravante bem constante, né? Então por isso que a gente tem que se readequar e se organizar da melhor forma, para que tenhamos uma boa noite de sono, para que conseguimos dormir e exercer o nosso trabalho da melhor forma possível. E assim, verificando os pontos positivos e os não tão positivos, a gente tem que se perguntar, né? Ok, avaliei tudo isso, por que eu quero ser então uma comissária de bordo? Olha só, se você avaliou e ainda você está na dúvida, você tem que se perguntar, você gosta de trabalhar com pessoas? Não é? A gente tem que fazer essa pergunta, você é uma pessoa paciente? Porque nem sempre você vai atender um passageiro que sabe encontrar o assento dele, que sabe como abrir a porta do banheiro. Não, tem passageiros que nunca voaram, que é a primeira viagem de avião. Então você tem que explicar, certo? Tem que ser uma pessoa que goste de servir. Você vai servir os seus passageiros, você vai estar lá para dar o seu melhor, sempre. Então, se pergunte isso. E para finalizarmos, saiba que ser comissária, gente, não é só viajar e conhecer pessoas. Tem tudo isso que eu falei para vocês aí no decorrer deste vídeo. Mas ela é uma profissão que ela nos enriquece em muitos aspectos. Desenvolvimento pessoal, ela nos abre os olhos para o mundo. É uma profissão que ela nos engrandece muito como pessoa, como seres humanos. Então faça essa autoanálise, faça essa reflexão. E eu costumo levar uma frase para a vida que é essa: se arrependa das coisas que você fez e não daquelas que você deixou de fazer. Eu acho assim que quando a gente quer alguma coisa, por que não tentar? Tenta, se não gostar, volta, começa, muda, faz coisas diferentes. O importante é a gente, quando a gente quer alguma coisa, a gente tentar fazer. Se não der certo, começa de novo, faz outra coisa. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí das minhas dicas. Se vocês gostaram, comente aí, marca um amigo que quer saber e a gente se vê no próximo vídeo. Vocês querem mais vídeos sobre isso? Comentem aí. Beijo, gente!